Olá, realizamos hoje mais um dia de campo do Centro Tecnológico Comigo. Hoje foi a realização do nosso dia de campo de pecuária do CTC, onde tivemos a palestra de vários pesquisadores da nossa equipe de pesquisa do Centro Tecnológico Comigo, assim como de um palestrante convidado. Nesse caso aqui, o nosso palestrante ao nosso lado, o professor Flávio Dutra de Rezende, pesquisador do APTA de Colina, que na sua palestra, na abertura do evento, falou sobre o tema Estratégias de Recria Intensiva e a sua viabilidade econômica. E nós estamos aqui com o professor Flávio, primeiramente agradecer ao professor Flávio por ter aceito nosso convite para participar do nosso dia de campo, acrescentou muito as informações que ele levou lá, a gente teve os primeiros feedbacks, o pessoal gostou bastante da palestra, tanto é que estamos aqui para bater um papo, falar um pouquinho mais, né, da estratégia de recria intensiva e a sua viabilidade econômica, para aqueles que não puderam vir e poder entender um pouquinho mais. Aí o professor Flávio vai fazer um apanhado geral, né, professor, do que foi, em que importante, né, as mensagens principais da sua palestra. Mais uma vez, professor, muito obrigado por aceitar nosso convite aqui. Olá, Eduardo, obrigado a Comigo pelo convite, a oportunidade de ter participado aqui desse dia de campo. E uma satisfação muito grande de estar aqui conversando com você e principalmente com todos que estão aqui nos assistindo. Uma satisfação muito grande. E a gente vai falar sobre recria, né? A recria sempre, muitas vezes, ao lado da cria, é o patinho feio da pecuária, né? Certo. Normalmente o pecuarista acaba não investindo, às vezes vai lá, compra um bezerro e sorta ele lá para o fundão da fazenda e não olha para detalhes específicos, né, que precisam ser usados numa pecuária mais moderna. Certo, isso é importante o senhor salientar. Acho que a gente viu durante a apresentação o senhor chamar muita atenção para a anotação de dados, para a própria gestão, né, como o senhor colocou, uma caixa de ferramentas, né? Sim, e assim, dentro desse aspecto de gestão, uma coisa que a gente gostaria de chamar atenção é sobre isso, né, Eduardo? Eu Sim, acho que a pecuária brasileira, assim como a agricultura, né, se a gente olhar ali, tem pecuarista que produz muito pouco, sim. muito poucas arrobas por hectare, ao passo que tem pecuaristas produzindo cada vez mais. E quando a gente olha todo esse cenário, a gente olhando ali aqueles diferentes centros de custos, é importante a gente perceber que o pecuarista que está lá na fazenda, ele tem que ter uma cabeça igual a do agricultor. Ele tem que pensar o seguinte: ah, hoje a arroba do boi não está boa. Ah, é um ciclo pecuário, nós estamos num ciclo de baixa. Mas o que eu posso fazer para melhorar a margem da minha atividade pecuária, né? Então, se a gente olhar esse cenário que está aí, para quem recria e engorda, a reposição do animal, que está ali representado Sim. pelas barras azuis, é o principal componente do centro de custo. Aí o pecuarista vai lá e resolve adubar o pasto. Ah, a adubação da pastagem é importante? Sim, eu vou produzir capim para o meu boi. Mas quem é que vai pagar toda essa conta, né? A gente frisou bastante sobre isso. Você, pecuarista que está nos assistindo, preste bastante atenção nisso. A reposição é cara, tem um ágio, e cada vez mais a gente precisa de atrás, buscar animais de qualidade. É interessante essa lâmina que o senhor colocou, né? Porque a gente vê, conforme o aumento de arrobas por hectare, né? De 1 a 3 até chegar a 26 a 38, um dos aspectos que me chama muita atenção é a depreciação, né? Sim. Quanto mais você utiliza o curral, mais utiliza as instalações, a depreciação que ela era grande, né? E quanto mais você intensifica, menor fica esse custo, né? E assim como os outros também, né? A Sim. parte de defensivos, corretivos, fertilizantes, É. a nutrição, como o senhor colocou. A nutrição é extremamente importante, mas a gente, quando está num sistema de recria, nós temos que pensar em complementar aquilo que o pasto não está fornecendo para os animais. E aí eu chamo bastante atenção dos pecuaristas que estão nos assistindo. Você, pecuarista, tem aqui um centro de tecnologia da Comigo, onde estão sendo feitos diferentes trabalhos lá, baseado na região, aqui no sudoeste goiano. Vai lá visitar, vai lá conversar com os técnicos da Comigo. Ah, não tenho tempo. Gente, a gente cada vez mais vai ter que procurar tempo dentro da nossa agenda, dentro da nossa correria do dia a dia, para procurar informação. Esse bate-papo nosso aqui ajuda. Ajuda, Mas com vai lá no certeza. campo ver, vai conversar com os técnicos. O que o senhor falou é uma grande verdade, né? Hoje nós estamos com as pesquisas focadas nas características da nossa região, do nosso tipo de sistema de produção. Então, o que o senhor falou é extremamente válido, né? E só ressalta o trabalho que a cooperativa tem feito, tanto na agricultura como na pecuária, né? Isso é Sim. muito bacana, professor. Muito obrigado.
E um ponto importante, Eduardo, que a gente comentou bastante, né, isso que você já falou aí, da questão da depreciação, e é uma coisa que eu sempre falo, para facilitar o entendimento do pecuarista, é em relação a um carro, uma apologia a um carro. Pensa num carro de motor 1.0 e um carro de motor 2.0. Cada vez mais nós temos que procurar esse carro mais potente. Para quê? Para que eu possa acelerar o animal a hora que eu preciso, para que eu tenha capacidade de utilizar outras ferramentas. Nós estamos falando de ferramenta do ponto de vista de melhoria de pastagem, das estratégias de suplementação, e cada vez mais nós vamos ter que nos ser obrigados a produzir mais arrobas por hectare. Por quê? Porque nós temos aí, não a concorrência, Sim. tá? A contribuição que a agricultura faz através da disponibilização de produtos importantes e coprodutos da agricultura que a gente usa para o boi, para fazer o boi ganhar mais peso. Concordo com o senhor. E às vezes a gente, no dia a dia com o produtor, às vezes se preocupa tanto, que capim, é uma pergunta que chega até muito para a gente, professor. Qual que é o capim bom agora, né? De repente ele tem uma braquiária, um piatã, ele tem um mombaça, ele quer trocar por uma novidade, achando que isso vai poder chegar lá nas 26, 38 arrobas. E ele esquece de preocupar, de repente, com adubar, como o senhor colocou lá corretamente, né? Adubar, pegar o que ele tem, aumentar, né? Fazer uma fertilidade boa, calcário, gesso, se for o caso, entrar com nitrogenado, fósforo, assim por diante. É o arroz com feijão bem feito. É isso mesmo, professor. É isso aí. Eu acho que a gente está passando por um momento que o bom arroz com feijão bem feito é o prato principal do nosso negócio. E o que eu estou querendo dizer com arroz e feijão? É um bom animal, um bom manejo de pasto, sim, saber entregar para o boi o prato bem feito para ele, que é o manejo do pasto. Hoje, lá no dia de campo, né, foi espetacular. Né, uma das estações técnicas, aquela que o Hamilton estava explicando, sim. O potencial que a gente tem, gente. O Hamilton mostrou dados de produzir 65 arrobas por hectare. Usando o quê? As ferramentas de genética, de sanidade, né, da produção do pasto bem feito, do seu manejo. Ou seja, voltando ao que eu falei, feijão com arroz bem feito. Sim, explorando os recursos que tem lá, justamente, professor. Muito legal. E aí, né, a gente sabe disso, né, todos que estão aqui nos assistindo sabem. Né? Por exemplo, eu pego um bezerro lá na desmama, ele vai entrar em que condição? Um pasto extremamente seco. Sim. Que expectativa de ganho eu tenho naquele pasto seco? Se eu não der nada para ele, ele vai perder peso. Então eu tenho que corrigir a nutrição dele. Por exemplo, você pecuarista que está nos assistindo, hoje você vai comprar um bezerro aqui em Goiás, um bezerro lá das suas 6,5, ele vai estar chegando lá na sua fazenda algo em torno de 8,3, 8,5 equivalente a arroba de boi magro. É isso que nós estamos chamando de ágio. Essas praticamente uma arroba e meia, duas, eu tenho que diluir ela lá na fazenda. Ou seja, você compra um bezerro que ele vale mais, eu tenho que acelerar esse bezerro. Agora, como é que você acelera um bezerro num pasto, vamos chamar assim, ele tem as condições para me acelerar, mas o combustível eu vou ter que ir lá e colocar no coxo, não tem outra saída. É só um comentário, professor, é que e todo ano é isso aí, né? O pecuarista, ele sabe as épocas que vai chover, a época que vai secar, e se preparar para isso também, né? Fornecer um pasto, vai comprar os animais, ter um pasto de condição para receber esses animais também, né? Tá lá, a foto está mostrando para nós. É um pasto seco, sim, mas ele tem folha. É o que o senhor falou na palestra, seco, mas com folha, né? Ter oferta de alimento para esses animais. E aí a gente vai para o outro lado, né, Eduardo? A gente tem que ter um foco. Ou seja, agora eu tenho um pasto de qualidade, mas tá bom, eu tenho esse pasto de qualidade num período relativamente curto. Normalmente aí de meados de novembro até final de fevereiro, às vezes março, dependendo do ano, da condição climática. A partir do momento que passa de março, abril para frente, ó, a gente já entra naquele período de transição, o meu animal precisa de ganhar peso e o pasto está caindo na qualidade. É nesse momento que você, pecuarista, precisa de acessar o seu técnico de confiança e trazer ele para dentro da sua propriedade e falar assim, e agora, que tipo de tecnologia que eu vou utilizar nessas condições para fazer o meu animal ganhar mais peso? Ou até antes, né, professor? Não pode deixar para chegar abril, mais, né? Planejar antes, né? Lógico. Planejar ou uma silagem, um feno, ou alguma coisa nesse sentido, né? A fazenda, as boas fazendas, as fazendas que ganham dinheiro,
A palavra-chave para ela é planejamento. Com certeza. Planejamento, com certeza. E, obviamente, com um animal bom, de qualidade, eu consigo atingir as metas produtivas que essa fazenda tem, né? Então, Eduardo, o que a gente tem feito lá na fazenda que eu trabalho? A gente tem estudado todos esses sistemas de produção e, recentemente, a gente entrou nesse que a gente chama de recria intensiva, tá? Então, vocês que estão aí nos assistindo, tá, o que nós fizemos? Nós pegamos uma bezerrada nossa, esses bezerros nasceram lá em setembro de 2021, Sim. ou seja, um bezerro do cedo. A gente sabe que o bezerro do cedo é o melhor bezerro. Chegou lá na desmama, em maio de 2022, a gente estabeleceu 2 caminhos para eles. Um caminho mais intensivo, né, que durou 7 meses e meio, que a gente chama RIP, ou Recria Intensiva a Pasto. Essa recria intensiva a pasto terminou lá em janeiro de 2023, em pleno período chuvoso, pasto de qualidade. Já entramos com esses animais lá, ó, com 450 quilos, numa terminação intensiva a pasto. Matamos esses animais em abril do ano passado com 560 quilos. Ou seja, se você olhar aquela curva ali, ó, é uma curva sempre crescente. Professor, uma dúvida que a gente sempre, até de colegas nossos que assistem os cooperados, os pecuaristas, quando a gente fala às vezes de HIP, TIP, né, intensivo, essa questão do intensivo, ela é possível, independente do tamanho do pecuarista? Ó, você fez uma pergunta extremamente importante. É a coisa mais democrática que tem. Isso é bacana o senhor comentar. Tá? É extremamente democrático, é o seguinte, o pequeno produtor, para ele produzir mais na área dele, ele precisa escalar isso. E a forma que eu tenho de escalar, ou seja, de eu ter mais animais por área, é saber as ferramentas, ter o conhecimento das ferramentas para me produzir mais. Se a gente voltar àquela lâmina que eu mostrei no início, Eduardo, Sim. lá estava depreciação, outros custos, que se eu não colocar mais animais na minha fazenda, eu posso não diluir esses custos. Agora, chamar atenção, colocar mais animais na fazenda desde que eu tenha comida para dar para eles. Ah, isso é fundamental. Justamente, eu acho que é bem colocado isso aí. Então, fica bem claro, professor, que independente do tamanho da propriedade, do número de cabeças, é possível a pessoa adotar esse tipo de tecnologia. É mais fácil eu ter propriedades menores, porque eu tenho muito mais pontos de controle. Toda vez que eu intensifico, eu tenho que ter mais pontos de controle. Às vezes, a maior dificuldade em fazendas muito grandes, que eu tenho que suplementar nível de suplementação mais alto, é sair com o meu suplemento lá do barracão e caminhar com ele distâncias muito longas para distribuir isso. Então, assim, fazendas que são muito grandes hoje, tem várias situações. Hoje, essas fazendas trabalham com caminhão, né, para poder distribuir ração. Agora, o pequeno, ele pode entregar isso numa charrete. Sim. Uma carriola. Na carriola. O mais importante é a qualidade do produto que está lá. Tanto faz se é dentro de uma carriola ou dentro de um caminhão. Muito bom, professor. Isso é bem colocado, que é uma pergunta que sempre é recorrente para a gente também. Então, Eduardo, ali nós temos 2 caminhos a seguir. Eu posso seguir aquele caminho de baixo. Aquilo ali, a gente fez esse trabalho para mostrar ali, ó. Olha a distância daquela recria. Aquela recria durou 17 meses. Ao passo que a outra recria durou 7 meses e meio. Por que da diferença? Eu dei mais insumos, a outra eu simplesmente coloquei um proteinado na seca, um sal mineral nas águas, depois lá na outra seca eu coloquei um proteinado novamente, e depois lá no final, ó, dessa recria de 17 meses, nós terminamos esses animais a pasto usando uma raçãozinha, 0,3% do peso vivo. Ao passo que o outro, eu acelerei ele e no final essa deu uma diferença de quase 1 ano. Onde o senhor acha que está o gap que, assim, do pecuarista de não adotar esse tipo de tecnologia? É conhecimento? Falta chegar para ele? É a gestão? O que o senhor acha que é o gargalo para... A gente está vendo aqui essa informação. A diferença de 11 meses é quase 1 ano, né? Quase O que ano. falta, professor? O que o senhor acha? Falta ele, por exemplo, participar de eventos técnicos como esse que nós fizemos hoje. Certo. Eu acho que esse é um ponto. Falta ele sair da propriedade dele e visitar quem está fazendo. Não só como o nosso evento, como o do senhor também, que eu tive a oportunidade de visitar lá os... Evento e outro, visitar fazendas que estão fazendo. Eu garanto na sua região tem uma fazenda que trabalha com esses sistemas mais intensivos. Vai lá ver a dificuldade. Não é fácil começar.
Sim. Mas se você não começar, tá? Então, assim, primeira coisa, você que não suplementa, começa a suplementar com proteinado, depois você começa a suplementar com proteico energético de consumo mais baixo, depois você vai começar a ver que você está cada vez batendo animais mais pesados e mais cedo. O grande gargalo, um dos gargalos para esses sistemas mais intensivos é o fluxo de caixa. É o mesmo conceito do agricultor. É o mesmo conceito do agricultor. Então, nós passamos agora a colocar nesses sistemas, Eduardo, na cabeça do pecuarista, o conhecimento que ele tem lá como agricultor. O agricultor, ele investe na melhor semente, ele prepara o solo, antes de preparar o solo, ele corrige o solo, ou seja, ele vai fazendo os ajustes finos lá naquele talhão, para que aquele talhão consiga produzir a maior quantidade possível de soja, de milho, aquilo que está produzindo lá na fazenda dele, e com viabilidade econômica. Aqui também. Entendi. É a mesma, é trazer um pouco desse expertise, desse conhecimento que o agricultor tem para a pecuária, né? Essa Sim. cultura de fazer o preparo do solo bem feito, fazer uma implantação de passagem bem feita, né? E vocês aqui, vocês que são cooperados ou que não são cooperados, por exemplo, da Comigo, vocês têm acesso a uma coisa que eu acho que é impressionante. Quando eu vejo os preços dos produtos de vocês aqui e eu comparo com a mesma base tecnológica de outros fornecedores, vocês são imbatíveis, pela característica da cooperativa. E isso traz para que um pecuarista que hoje é filiado da Comigo e que não lança a mão dessas ferramentas, ele está perdendo muita oportunidade. Ah, legal, professor. Muito bom você citar isso aí. Bem, nós estamos falando em abater um animal 11, 12 meses antes e 1,6 arrobas a mais. Ou seja, quanto vale 1,6 arrobas a mais? Quanto vale 11 meses de arrendamento de pasto, Eduardo? Isso dá praticamente R$ 600. Se eu pegar aqui hoje 1,6 arroba, no preço da arroba de hoje praticada aqui no Goiás, nós chegamos praticamente em R$ 900. Com R$ 900 daquela diferença ali, ó, eu compro toda a ração que eu usei lá na RIP. Eu faço muito mais giro. E mais ainda, Eduardo, onde eu suplemento mais, eu promovo no pasto um efeito substitutivo. Eu consigo colocar mais cabeças por hectare. O grande diferencial desses sistemas mais intensivos é garantir ganho individual e garantir ganho por área. O senhor falou um tema interessante, o senhor consegue colocar o maior número de cabeças numa menor área. É isso que eu estou fazendo, entender? Sim. E com isso, até possibilitar, professor, no caso, uma possibilidade de um arrendamento para uma área de soja, ou fazer uma silagem, uma coisa nesse sentido. Ou aquela fazenda que às vezes está trabalhando num sistema integrado, Sim. onde ele precisa de liberar a área para agricultura, o que ele faz? Aquela outra área que sobrou dele lá na fazenda, ele intensifica ela. Ou seja, fazer mais com menos, né, professor? Fazer mais com menos, tá? Fazer mais com menos área e no final fica mais com mais, porque você acaba produzindo mais. Isso, entendeu? Isso é bacana. Só para a gente poder analisar sobre isso, vamos ver essa situação. Olha a foto de um boi que a gente intensificou, olha a foto do outro que a gente trouxe. Esses dois, hoje, garrotes ou boi gordo, eles têm a mesma idade. Nossa. Eles nasceram em setembro de 2021. E é bem nítida a diferença, né? É aquela história pro pecuarista, né? Tá na cara. Tá na cara mesmo. Tá na cara. Eles comeram o mesmo capim, eles foram manejados pelo mesmo funcionário, entendeu? Ou seja, dá para fazer. Tá? Certo. E aqui, Eduardo, só para poder trazer um paralelo, a gente está mostrando aqui o que cada animal comeu. Ah, sim. Por exemplo, aquelas barras verdes ali, ó, de pasto que entrou na boca do boi foi quase 4 kg de matéria seca lá na recria. Sim. E ele comeu 3,5 kg de ração. Lá na terminação intensiva, ele consumiu 3 kg de pasto e quase 6,8, 9 quilos de ração. Quase que ele comeu de suplemento, é quase que a soma do pasto no RIC lá, né, professor? É quase um meio a meio. É, meio a meio. É. Aquele outro boi que eu matei com 30 meses, ó, olha quanto que representa o pasto. O pasto é o maior componente da dieta dele. Óbvio, eu estou usando menos suplemento. Aqui a gente está trazendo para esses modelos de produção, e eu gostaria que você, pecuarista, começasse a pensar quem recria com a mesma cabeça de quem termina o boi. Ali na recria, eu gastei 800 quilos de ração
para fazer a recria inteira desses animais. Ao passo que aquele boi que eu matei lá com 30 meses, ó, olha quanto que eu gastei de suplemento. Ó. Gastei quase 94 quilos de proteinado e 12 quilos de sal mineral. E para terminar esses bois, eu gastei 187 quilos de proteico energético. E aí vem esse número importante ali embaixo. Ó. Quanto de pasto ele comeu. Sim. Olha na recria, 897 quilos de pasto, matéria seca de pasto. O outro boi que morreu lá com quase 30 meses, quase 3 toneladas. 3 toneladas, justamente. Isso equivale a 3,3 vezes mais. É. Ou seja, é quase eu estar produzindo, no mesmo sistema, eu vou produzir 3,3 vezes mais que se eu largasse um boi comendo um pasto com proteinado ou sal mineral. É a intensificação do sistema de produção. A cerca é a mesma, o bebedouro é o mesmo, o funcionário é o mesmo. O que eu estou diluindo com isso? Custos fixos e custos variáveis. Né, professora? E é aí que muda a conta do nosso negócio. Tá? Agora, não é esse mar de rosas que às vezes pensa o seguinte, gente, a única questão para quem for fazer isso precisa de ter muita gestão. E hoje eu vi que vocês têm aqui na Comigo um aplicativo. Sim, o tá? Super Pack. O Super Pack. E isso é fundamental para quem está em sistemas intensivos. Isso assim, isso é dever de casa para quem está no sistema intensivo. E aquele que não está no sistema intensivo, começa a utilizar essa ferramenta para você ter acesso aos números. É justamente a intenção do Super Pack é essa aí, professor, trazer tanto para a pecuária de corte como de leite, né, essas informações para que ele possa tomar decisões assertivas sobre isso aí, né? Custo, a gestão da atividade dele, com certeza. Pensa o pecuarista que está nos assistindo. Quando você vai, um exemplo, você tem seu carro flex, você vai tomar a decisão. Quando é que você abastece com álcool, quando você abastece com gasolina? Relação custo-benefício. Gente, se vocês fazem essa conta no abastecimento do seu carro, traga essa conta para dentro da fazenda. Ah, eu gasto mais. Tá bom, você não gasta mais, você vai desembolsar mais, mas vai te dar mais benefício e o benefício adicional paga a conta desse suplemento adicional e é o que vai fazer você ganhar mais dinheiro na fazenda. Com certeza, professor. Isso é fundamental, essa gestão. Bem, aqui eu trouxe para quem estava lá nos assistindo hoje os resultados médios nossos lá da RIP. Tá? Então, os nossos bezerros entram em média na RIP com 200 quilos. Ele sai em torno de 14 arrobas. Nós estamos falando aí de 420 quilos. 423 quilos, para ser mais preciso. Certo. Tempo médio da nossa RIP, dessa recria, 7 meses e meio. Tá? Ao passo que as outras recrias, eu mostrei uma lá de 17 meses agora. Rarissimamente o pecuarista consegue fazer uma recria com menos de um ano. Nós estamos trazendo, Eduardo, essa recria para no máximo 8 meses. Né? E mais 4 meses de terminação, eu faço 100% de desfrute. Eu recrio e abato em um ano. Olha como muda o paradigma da pecuária. Mais ainda, ao ganho médio diário desses animais, em função da suplementação, a suplementação corrige todas essas déficits de qualidade que o pasto tem ao longo do ano. Mais um ponto importante, as arrobas produzidas, ó, praticamente 7 arrobas e meia, que dá uma arroba por mês. Esse é um outro ponto importante, ó, consumo médio de suplemento, 3,1 kg. Desde o desmame, desde os 200 quilos até os 420 quilos. No total, a nossa média está ficando em 702 quilos. E esse é o último número, Eduardo, que é fundamental. É a nossa relação igual você vai abastecer seu carro. A gente está gastando, em média, 94 quilos de ração por arroba produzida. A pergunta é, quanto custa o quilo da ração? Sim. E esse número, para quem faz recria intensiva, tem que almejar. Ah, o meu número piorou, deu 100, 110 quilos de ração por arroba produzida. Isso é um indicador, Eduardo, que a gente usa para mostrar, olha, melhora o seu manejo de pasto. Quanto melhor for o seu manejo de pasto, aquele número vai baixando. Ele é um indicador técnico. Oferta, né, professor? Sim. Esses aspectos são importantes. Extremamente importantes. E para você que está nos assistindo, aqui estão os valores médios da lâmina anterior, eu vou colocar aqui só para a gente poder discutir um pouquinho. Então,
Eu estou colocando lá aqui o nosso quantidade de ração por arroba produzida, 94 quilos de ração. E eu coloquei lá um valor médio dessa ração flutuando aí de 1,30 a 1,50 o quilo. Então, o meu custo da arroba produzida de ração está variando de 122 a 141. O que é isso? 94 vezes 1,30 dá 122. Certo. O meu boi magro aqui no Goiás, eu coloquei 220. Então, vai me sobrar quanto? Por exemplo, aquele que o meu custo estava em 122, vai sobrar 97,80. A minha ração está um pouquinho mais cara, me sobra 79. Eu estou produzindo praticamente 7 arrobas e meia. 7 arrobas e meia vezes 97,80. Opa, já está me sobrando ali de 589 a 729 reais por animal. Em 8 meses. 7 meses e meio, 8 meses. Eu paguei um ágio lá no início, na compra do bezerro em relação ao boi magro, Sim. de 383. Eu vou ali e pago a hora de eu tirar esse dinheiro, né? Do ágio, né? Eu tenho que pagar, eu comprei o bezerro. Está me sobrando ali de 205 a 346 reais. Gente, nesses sistemas de recria mais intensiva, se eu for bom manejador de pasto, ao passo que normalmente as recrias hoje têm trabalhado aí com uma unidade animal por hectare, que dá em média aí 2 bezerros por hectare, nós temos trabalhado nesses modelos aí com 10, com 12, com 15 cabeças por hectare. Não é unidade animal, Sim. cabeça. E aí é o grande diferencial, ou seja, eu escalo muito a minha propriedade. Aí volta naquilo que você me perguntou. E o pequeno? Aí que ele entra. Uma pergunta, professor. A gente está vendo essas margens que são possíveis. O senhor acredita que a partir desse momento que isso vai se intensificar mais, ela começa a ficar competitiva, por exemplo, atividades como cana, arrendo para soja. Como o senhor vê isso aí? Sim, porque a hora que eu começo a escalar isso, Eduardo, esse ano, eventualmente, a soja deu melhor. Mas tá bom, ela faz parte de um ciclo. Tá? E aí, o que hoje eu vejo? Se eu sou um pecuarista tradicional, eu tenho que entender que a partir do momento que o meu pasto começa a produzir menos, é o momento que eu vou lá fazer, por exemplo, a reforma do meu pasto. É a hora que eu vou lá fazer. Se eu não sou um bom agricultor, eu posso lançar mão de uma parceria com o agricultor e ir lá e reformar meu pasto. Lembrando que quanto mais margem, onde que a gente obtém mais margem? A gente obtém mais margem quando eu tenho animal de qualidade, com sanidade em dia, e dentro dessa qualidade animal, obviamente, a genética, está tudo embutido aí, e principalmente o manejo de pasto. A maioria das fazendas que a gente visita, os manejos de pasto são muito mal feitos. O segredo do bom e velho feijão com arroz está lá no manejo de pasto. Que é o que você falou, né? Adianta adubar o pasto, o capim cresce, é mais no verão, muito rápido, a pessoa não saber manejar, é perder capim. Aí é pior ainda, né, professor? Você chega num pasto, aquela estrutura, o animal não consegue comer direito, começa a pisotear, ou seja, você desembolsou dinheiro para adubar, foi mal orientado. Tem muita gente adubando pasto aí de forma errada, porque o pasto produz. Você tem que lembrar que quando você produz mais comida, você tem que ter boi para comer esse pasto. Muitas vezes ele foi lá e ficou descapitalizado, aí ele não tem dinheiro para poder comprar o boi, para poder comer aquele capim. Ou seja, o que esse pecuarista está mostrando para a gente? Que ele não está fazendo planejamento. Justamente. E a pior coisa, às vezes até o pior de tudo que seria ter roçal, né? Isso é o último caso. A recomendação é o seguinte: se você não tem capital de giro para comprar boi, repense a quantidade de hectares que você vai adubar. É porque realmente é uma questão, o capim nas águas quando cresce, professor, é uma coisa violenta, como o senhor colocou, e não saber manejar é fundamental. Tem que saber a hora de entrar, tirar a altura certa, né? Para ajustar a lotação também, né? Se você passar do ponto ótimo de entrada, você perdeu o manejo daquele capim. Dependendo da espécie forrageira que você estiver trabalhando, só roçadeira para corrigir isso. Se pegar um pânico aí, né, professor, isso complica mais ainda. Outras mesmo, você pegar uma MG5, por exemplo, sim, que muitas vezes as pessoas até como um pânico. Ela se comporta como um pânico. Você perde o ponto dela. Aí o que acontece? A hora que o boi for lá comer aquele capim, aquela performance, aquele ganho mediário que você queria, não vai acontecer, por quê? Ou ele vai ter que ficar andando muito para poder
tentar achar capim de melhor qualidade, ou a estrutura do pasto não permite que a quantidade de comida de pasto que vai entrar na boca dele seja adequada para aquela meta de ganho. Né? Bem, os números estão aí, é desafiador, e hoje, em 2024, com todo esse cenário que tem, as fazendas, eu rodo muita fazenda Brasil afora, os números das fazendas que estão com recria intensiva a pasto estão muito melhores em termos de margem, em termos de rentabilidade, do que dos chamados sistemas tradicionais de recria. Está aí um momento para você, pecuarista que não faz e não sabe fazer, ir atrás. Esse é o recado dessa conversa nossa. Aqui é impossível ensinar alguém a fazer isso. É só mostrar que essas ferramentas existem e que você tem que ir atrás, buscar informação. Tá? A busca da informação. Largue de ficar aí no seu curral da fazenda. Ah, eu não vou porque hoje eu tenho que fazer algo na fazenda. Gente, quem não veio hoje nesse dia de campo perdeu uma grande oportunidade. Mas a gente entende que às vezes tem alguns compromissos, né, agendas que são, às vezes, inadiáveis, mas, por favor, ajuste a sua agenda e vá para no próximo, né, e venha obter informação, que é o que mais importa. Isso é verdade, professor, bem colocado. Bem, e aí a tomada de decisão, né, Eduardo? Ou seja, eu posso ir para um lado, eu posso ir para o outro. A grande vantagem dos nossos sistemas de produção é que ele é flexível. Ele se adapta a diferentes tomadas de decisão. Agora, aquele que acelera mais, ele tem que ter mais fluxo de caixa, ele tem que ser um bom comprador de insumos. Um bom manejador de pasto, né, professor? Um bom manejador de pasto. Não que o outro não precise disso, mas quem toma a decisão de ir para o caminho mais intensivo, ele vai ter que ter acesso a mais tecnologias. E aí, um dos gargalos que muitas vezes acontece, por exemplo, você, pecuarista, vai participar do dia de campo aqui da Comigo e não traz o seu colaborador. Fundamental, porque às vezes chegar lá, eu vi isso, mas não sabe explicar. A pessoa tem que ver, né, professor? É o famoso São Tomé. São Tomé, isso aí. É isso aí. Ou seja, por favor, não esqueça de trazer os seus colaboradores. É ele que vai fazer o seu boi ganhar dinheiro. É, porque é ele que vai colocar o sal no coxo, ele que vai mudar o gado de pasto. É fundamental que o senhor colocou, né, a presença pessoal. Hoje nós vimos dentro dessas apresentações lá, uma técnica aqui da Comigo, mostrando uma ferramenta muito simples, que você, pecuarista, tem que adotar na sua fazenda, que é score de fezes, para você tomar a decisão se você vai usar o produto A ou o produto B. Isso. E aí, o que acontece? O pecuarista vem aqui, aprende isso, só que quem vai fazer esse manejo lá na fazenda, quem que é? É o funcionário. Então, assim, fundamental que a equipe esteja engajada com as informações e, consequentemente, com os resultados zootécnicos e econômicos do que ele vai fazer. O senhor falou a palavra mágica, né? Esse engajamento entre o colaborador e o proprietário é fundamental para o sucesso de qualquer um dos sistemas aí, né, professor? Manejar pasto, como o senhor falou, score de fezes, anotações, né, para a gestão, com certeza. Principalmente para quem trabalha com os pastos rotacionados aí, que é fundamental para um ajuste, né, da oferta, da qualidade da dieta que está entrando na boca do boi. Ensine o seu capataz, ensine o seu funcionário, o seu colaborador a ser um exímio manejador de pasto. Vá atrás dessa informação que é importante. Uma boa dica, professor, com certeza. Aqui no Goiás tem um negócio, Eduardo, que eu gosto muito, que se chama fuxico. Fuxico? Explica para nós aí, professor. Que é o Você sabe o que é fuxico? O que é o fuxico? É o dedo duro. Ah, tá. O dedo duro, aquele que vai lá e condena. As fazendas deveriam instalar fuxiqueiros. Fuxiqueiro? O que é um fuxiqueiro? Você vai pegar sua lasca de cerca e vai pintar a sua lasca de cerca na altura de saída. O dia que você estiver andando na fazenda, vai assim, já passou do ponto de sair, dedo duro está lá, está contando a história para você. O senhor fala isso aí, mas lá no sistema intensivo que a gente tem, que é a área irrigada, o nosso pesquisador, o Birajara, colocou um desse. Agora, se eu falou fuxiqueiro, eu entendi o que é. Ele colocou também
um pedaço de cerca lá, né? Uma madeira que você falou, como se fosse uma régua, né? Que é o branco e o vermelho indicando qual que é a altura correta de entrada e saída. Aí você sabe que o seu boi está entrando na hora certa e está saindo na hora certa. Mas eu estava programado para os animais ficarem 7 dias nessa área e o meu pasto já atingiu o ponto de saída. O que está mostrando para mim? Está com excesso de lotação. Então, é esse olhar do dia a dia, é o olhar do dono que engorda o boi. E o senhor está falando uma tecnologia cara, né, professor? É muito caro, é muito caro. Muito caro. Aquela sua lasca que você ia jogar fora lá na fazenda, que você não deve levá-la para o seu fogão a lenha, porque ela é uma madeira tratada e isso é perigoso. Sim. Tá? Você pode simplesmente reaproveitar essa madeira e fazer essa tecnologia muito cara de ponto de entrada e ponto de saída. Tá certo, muito bom o recado. E nós somos comedores de carne, né? Opa! Tá aí a carcaça da boiada que morreu com 19 meses. Ali, ó, uma carcaça jovem. Olha os ossos porosos. Olha como é que tá vermelho aquele osso lá, ó. Gordura, tá? Olha a carcaça do boi que morreu lá com 30 meses. Praticamente sem gordura. Pensa você comendo a picanha, o contrafilé da boiada da esquerda e pensa você comendo a picanha e o contrafilé da boiada da direita. Para mostrar essa porosidade óssea que muitas vezes o pecuarista às vezes ou não sabe, olha como extremamente vermelho, ó, poroso, tá? Olha o outro do boi lá de 30 meses, já começa a calcificação óssea. Ah, dá para ver que é bem diferente. É bem diferente, tá vendo, Eduardo? Ó, nos Estados Unidos se olha a idade do animal por aquela calcificação. Nós aqui no Brasil olhamos pela dentição. Então se trocou os primeiros incisivos, os segundos, né? Agora, lá nos Estados Unidos se olha aqui, eu quero um animal extremamente poroso, por quê? Boi jovem, carne de qualidade, e aquilo ali atinge diferentes tipos de mercado. Aquela carcaça da direita, os mercados são cada vez menos restritos. E o que o senhor coloca é bem interessante, assim, que é muito mais que entregar o boi, né? Tem todo o aspecto da qualidade, né, professor? Que o pessoal vai ser avaliado por isso, vai ser cobrado por isso, né? O consumidor em si. Sim, você imagina que se eu estou produzindo aquele boi da direita e a minha carne está lá no supermercado e ela não está saindo lá na gôndola, o que vai acontecer com aquilo? Só tem um jeito de vender aquela carne, fazendo promoção. Aí a arroba do boi cai bastante. Ok. Os desafios estão aí. E para finalizar o nosso bate-papo, né? Bate-papo. Né? Extremamente saudável, eu gostaria que vocês fizessem uma reflexão dentro do seu centro de custo, tá? E para você, eu não sei fazer. Tá aí, ó, o aplicativo de vocês faz isso, só abastecer. Ele não trabalha sozinho, né? Tem alguém que coletar dados e colocar lá dentro, né? Ele não é mágico. Não é mágico, justamente. Então, assim, a partir do momento que eu sinto a dor, eu vou atrás da solução para o problema. Eu acho que é extremamente importante assim, qual que é o meu problema? Assim, eu estou com um custo alto, por exemplo, de defensiva agrícola. Qual é a causa? Qual é a causa? Eu estou gastando muito com programa sanitário. Qual é a causa? É engraçado, né, professor? Você falou defensivo agrícola, mas o senhor vê como, conforme vai intensificando de 3,6 até chegar no 26,38, quanto menos defensivo agrícola usa. Por quê? O pasto vai ficando mais bem formado, mais bem manejado, menos possibilidade de vir pragas, né? É aquela história. Os sistemas mais intensivos, Eduardo, eles ganham por esses pequenos detalhes. É um somatório de pequenos detalhes que vai fazendo com que, no final, aquele animal vai te deixar mais dinheiro por animal, e o que eu quero não é só mais dinheiro por animal, eu quero mais dinheiro por hectare. Conceito de soja, de milho, de cana e assim por diante. Mas ficou bem claro aí, professor, fica muito bom. E, Eduardo, aqui eu vou deixar, caso alguém esteja nos assistindo, está aqui meu nome, né, o meu e-mail, se alguém precisar de alguma informação. Essas vacas aqui, Eduardo, é um dos lotes da vacada lá da fazenda que eu trabalho, lá em Colina. Lá em Colina, né? Tá? E como mensagem final, se você recria e engorda, vai atrás de comprar bezerros que nascem mês 8, mês 9, é o chamado bezerro do cedo. É agora então, mês 8, mês 9. Só tem um jeito de você fazer uma vaca parir no mês 8, no mês 9, ela emprenhar cedo.
E o grande problema é que as nossas vacas não são bem cuidadas, elas emprenham tarde, parem tarde e fica esse ciclo vicioso de uma pecuária que não dá lucro. Muito bom, professor. Então, mais uma vez, muito obrigado de novo pela palestra no nosso dia de campo, pelo nosso bate-papo aqui. Com certeza, quem não foi, como o senhor falou, perdeu, né? Mas estão aqui as informações e também não só, e como o senhor, um recado bem bacana que o senhor deixou, né? De visitar o nosso centro de pesquisa, visitar o centro que nem o APTA lá em Colina, participar do dia de campo, que também eu pude participar na vez passada, me enriqueceu muito, foi muito de muita valia, tanto que trouxemos o senhor aqui. Então, mais uma vez, em nome da Cooperativa Comigo, do CTC, muito obrigado pela participação do senhor aqui e esperamos trazê-lo mais vezes aqui também em Rio Verde. Sim, eu agradeço muito, tenho um carinho muito especial pela Comigo, já fiz grandes amigos aqui, dos técnicos da Comigo, tá? E fica, reforçar o convite agora para quem está nos assistindo, no dia 14 agora de agosto, Isso. uma quarta-feira, lá em Colina, né, ali na região de Barretos. Será um prazer receber todos vocês que estão nos assistindo. Ali está o meu e-mail, pode me mandar um e-mail. Tá? A gente tem um prazer muito grande. É uma fazenda de pesquisa, tá? Mas é uma fazenda de pesquisa para quem conhece, pé no chão. Justamente. Tá? A gente quer levar resultados. Lá, o nosso objetivo é mostrar coisas que não dão certo. O objetivo é trazer para vocês as coisas que dão certo. A gente pode errar intencionalmente. Vocês não podem errar porque as margens estão cada vez mais apertadas. E o objetivo é trazer isso. Uma informação aplicada ao campo. O Beef Day a gente chama que é uma ciência aplicada ao campo. E é isso que a gente, como pesquisador, gosta de fazer. Muito obrigado a Comigo e obrigado aí a vocês que estão nos assistindo. Obrigado, pessoal.